Fala galera, beleza? É, Mostrando aqui para vocês o que eu modifiquei em relação ao código anterior, eu adicionei uma nova, eu renomeei, né, uma propriedade aqui de cores. Então eu vindo aqui na parte das minhas constantes, eu renomeei o que estava antes green light, né? Eu coloquei green 1 e green 2, né? E para quem estivesse utilizando essa variável também foi atualizado. Eu atualizei aqui, adicionei o input text e o input hint text, que era para modificar a formatação desse nome que fica aqui atrás, né? E a forma que... Oh, coisa ruim desse erro, hein? E como ele é mostrado aqui enquanto eu digito, né? E percebam que eu estou digitando, tá minúsculo aqui, mas ele está mostrando maiúsculo. Isso acontece devido a uma propriedade do text form field chamada input formatters. Esse input formatters ele é uma lista de text input formatter. E o text input formatter é uma classe responsável justamente pela formatação do texto que está sendo digitado. E pelo fato de eu ter criado uma classe auxiliar que atua justamente sobre esse input formatter, né? Digamos assim, o que eu fizer, o que eu digitar, eu vou atualizar. É por isso que eu sobrecarrego esse método aqui, ó, o format edit update. E ele tem dois valores, né? O antigo e o novo. Enquanto eu estou digitando, ele pega esse valor antigo e substitui pelo valor novo. E que valor novo é esse? Justamente um texto que está totalmente uppercase. Então eu coloco aqui minúsculo, ele entra aqui, tanto que se eu colocar aqui um breakpoint, ó, eu entro aqui, ele pega o valor antigo, que é o, digamos, teoricamente o F minúsculo, né? E substitui pelo valor novo. Tá vendo? Então aqui, ó, o new value é justamente esse valor novo, digamos assim. Quando ele retorna, ele já retorna atualizado. Tudo maiúsculo, tá vendo? É mais ou menos, foi isso que eu fiz aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí eu adicionei, né, as propriedades aqui na página, no sign up page. E é justamente o input format. Aí eu chamo aquela classe lá, aquele objeto. E acho que é isso. E atualizei o John Doe aqui para ficar maiúsculo no hint text, né? Então se eu... deixa eu apagar aqui. Então é mais ou menos isso que a gente fez aqui agora. Ó, aí eu posso digitar o que eu quiser que fique maiúsculo, beleza? A partir de agora, a gente vai avançar para o tema de formatações, né? De validações, digamos assim, nos formulários. E é aqui que começa a brincadeira mais legal. Porque a gente vai começar a utilizar essas propriedades aqui, ó, que são funcionais. Então a gente tem onChanged, onTap, onEditingComplete, onFieldSubmitted, onSave. Tem uma propriedade chamada Validator. E é sobre essa propriedade que a gente vai fazer as coisas hoje. Ó. Percebam que ela já tem aqui uma definição, uma assinatura, né? E eu posso justamente fazer isso aqui direto. Final, tal coisa, que é o validator. Ele joga dessa forma aqui, ó. É como se fosse uma propriedade como qualquer outra, né? Um tipo, digamos assim. E se eu colocar aqui no construtor, ele vai pedir para eu adicionar aqui no construtor, certo? Aí ele adiciona aqui direto. Se eu fizer aqui no text form field, aí eu posso chamar o validator recebe widget.validator, beleza? Porém, se eu olhar aqui dentro dessa propriedade validator, que é da classe, né? É como se ele estivesse me levando para o construtor do text form field. Eu vou ver que ele tem uma notação chamada super. Significa que eu não estou declarando essa informação aqui, né? No construtor do text form field. Quer dizer que eu estou aproveitando uma informação da classe superior. Nesse caso é a classe que eu estou estendendo, né? Que eu estou herdando informações. Se eu clicar lá no validator dessa propriedade aqui, ó,
eu vou acessar justamente o lugar, né, da minha classe. Deixa eu só ver se é só se eu clicar aqui, né? Se eu clicar no super, né, e clicar para eu acessar, ele vai me levar diretamente para a propriedade que eu estou declarando isso. Agora sim, quando eu chego em this.validator, quer dizer que eu estou me referindo a essa classe aqui, ó, a essa classe inicial. E se eu observar a assinatura dele, é isso aqui, ó. É um form field validator de T. Se eu acessar o form field validator de T, ou se eu passar o mouse, ele vai me jogar para essa assinatura aqui, ó, um type def form validator int que recebe, ou seja, que é equivalente a isso aqui. Então, é uma forma de a gente criar novos tipos, né, ou novas definições de tipos aqui no Dart, é através do type def, beleza? Eu posso criar o tipo que eu quiser. Nesse caso, eu vou usar esse carinha aqui, em vez de eu usar aquele outro lá. Me parece que fica mais elegante, eu diria. Não fica tão grande assim. E aqui, logicamente, eu vou usar ele como nullable. E aqui eu vou usar ele como string, já que eu vou tratar só de string, né? Agora ele está da mesma forma que antes. Eu só fiz uma refatoração para ficar bonitinho, sabe? Agora, se eu passar o mouse aqui, string function de string, pode ser nullable, tudo pode ser nullable. E aqui a mesma coisa, beleza? Isso significa que agora eu consigo pegar essa informação e externalizar aqui para o meu. Aí não esqueçamos de também passar isso para o nosso password form field, né? Então, se eu colocar aqui, ó, a gente pode inclusive fazer isso dessa forma assim, ó. Deixa eu só. Não, eu não teria como, porque ele não está herdando nessa informação. Mas então eu teria que fazer aqui também. Final. Deixa eu ver se tá aqui. Ok. String, pode ser nullable. Validator. Mesma coisa aqui, generate constructor. Então fica validator, o widget, widget.validator. Ok, tudo igual. Ok, tudo igual. E externalizei. Deixa eu ver agora se tem mais alguma coisa para fazer. Acho que não. Atualizamos nos dois form fields. E agora a gente vem aqui para nossa sign up page. E aí, de fato, né? Eu tenho aqui agora uma propriedade chamada validate, né? Validator. E esse validator vai acessar, se eu colocar aqui o autocomplete dele, ó, ele tem um value, que pode ser nulo, que é do mesmo jeito da assinatura, e eu posso fazer o print aqui do que eu quiser, né? Eu vou colocar o value. E aí ele me retorna nulo, né? Por quê? Porque essa função, ela tem que ter um retorno. Então é como se fosse uma função que retorna alguma coisa. Nesse caso, ela pode retornar null ou ela pode retornar outra coisa, né? O validator, ele atua diretamente nas validações de determinados campos. E ele é uma propriedade que é justamente do text form field. Porque lembram que a gente tem aqui um form pi de todos esses fields? É agora que a gente vai começar a mexer com esse form aqui, ó. Para a gente começar a trabalhar internamente nesse form, a gente precisa ter acesso, né, a propriedades internas dele. Percebem que o form ele é um stateful widget e o estado desse widget, né, é o form state. Então, se a gente for acessar essa classe form state, vocês vão ver que ela é pública. Então, a gente consegue acessar propriedades e métodos públicos dessa classe. Ela não é underline, né? Igual a gente cria geralmente aqui os nossos widgets. Se eu for acessar o Custom Form Field, vocês vão ver que eu crio uma classe particular aqui, uma classe privada de estado. Aquele Form Field é uma classe pública, significa que eu preciso acessar ela. Para eu acessar essas propriedades e métodos, eu precisaria criar um objeto desse tipo, né? Do Form State, ou, mais comumente, a gente utiliza um recurso chamado de chave. Para isso eu precisaria transformar a minha sign up page em stateful widget. E aqui dentro eu criaria justamente esses objetos, né?
E então é isso que a gente vai fazer. A gente cria uma chave. Então a chave que a gente vai criar é do tipo global key. E essa global key, ó, global key. Essa global key, deixa eu ver se está certo essa global key. Global key. Vou colocar tipo form key, tá? E aí eu vou mostrar aqui, ó. Global key, ela é t extend de stateful widget. Então é como se ela estivesse fazendo isso aqui, ó. E é justamente isso que a gente vai tipar. A nossa global key, ela vai ser do tipo form state. Por quê? Ela é exatamente daquele tipo lá. Está de acordo, né? Ela é state do form, digamos assim. E aí eu atribuo um objeto para essa variável, né? Que vai ser justamente global key, object key não, global key. E aí ele me pede um tipo, né? Só que nesse caso ele já está tipando porque eu já estou dizendo aqui na frente que ele é desse tipo. Mas por uma questão de convenção, a gente geralmente faz assim, ó. Copia aqui, cola aqui, ou então só faz a inferência de tipo, né? Recurso do Dart também, que é receber o tipo do objeto a partir da sua atribuição. Então, se eu estou atribuindo esse objeto aqui, a minha variável vai estar com esse mesmo tipo, beleza? Vou colocar particular, porque é uma classe privada. E aqui no form, ele tem uma propriedade chamada key. E justamente aqui eu passo a form key, beleza? Para que eu faço isso? Que uma vez que eu quiser acessar propriedades e métodos internos, eu uso justamente essa chave. E aqui eu tenho acesso, por exemplo, ao current context, current state, current widget, hashcode, runtime type. E a gente geralmente usa esse current state, porque a gente quer acessar o form state desse objeto, né, do form. E no current state é quando eu consigo acessar métodos, build, activate, const, papapó. E tem métodos que são interessantes, que é o save, reset e o validate. O método validate, ele vai atuar em conjunto com as propriedades validators, né? Com as propriedades validadoras dos form fields, dos text form fields. E geralmente a gente usa essa função aqui, ó, esse método validador, no lugar onde a gente quer de fato chamar essa validação. E me parece que aqui faz sentido que a gente chame no signup. Porque imaginem, eu digito o que eu quero aqui, ok, digito o que eu quero aqui, pim, e aí eu vou clicar em signup. Nesse momento ele está só me retornando um TAP. Só que imagina o seguinte, eu quero não retornar apenas o TAP, o log aqui. Eu quero fazer uma validação, então eu quero de fato mandar essas informações para minha API. Então a gente primeiro precisa validar se isso é de fato válido, né? Para depois eu executar uma outra ação, que pode ser uma chamada assíncrona, uma comunicação com um controller ou com uma API externa, beleza? Então esse botão aqui, ele vem aqui, ó, sign up, e o onPressed executa esse log. Eu vou alterar isso para uma função com corpo e eu vou chamar esse current state aqui, ó. Percebam que ele está me dando um erro, porque esse current state pode ser nulo. Então ele vai fazer isso aqui. Quando ele eu posso até fazer assim, ó, final valid. Como esse é um método que me retorna uma informação, eu posso usar essa informação para fazer o que eu quiser, certo? Ponto toString. Se for falso, ele vai me retornar falso. Se for verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro. Se a gente colocar aqui agora alguma coisa, né? Percebam que eu vou chamar o validate, ele retornou true. Por que ele me retornou true? Porque ele veio aqui no validate e basicamente retornou a informação. Veio aqui, viu que o valor está vazio, eu imprimi esse valor vazio, ou não, né? Eu posso ter impresso ele ou não, e retornei nulo.
Significa dizer que quando uma informação retorna nula do validator, é porque ela é válida. Se houvesse algum tipo de situação, por exemplo, se esse valor aqui, ó, ele for vazio, eu podia adicionar uma lógica aqui do tipo if value is empty, né? Considerando que naturalmente ele é vazio, eu posso garantir que ele nunca vai ser nulo, a não ser que eu de fato escreva, né, que garanta que ele vai ser nulo ou trate ele de forma nula. Mas como nesse contexto uma string, ela, na maioria das vezes, ela vem vazia, então ela não vem nula, ela só vem vazia, mas o valor existe, só que é vazio. Eu posso dizer o seguinte, ó, return, esse campo não pode ser vazio. Então, se esse valor for vazio de fato, eu posso fazer essa verificação. Se eu quiser adicionar uma segurança adicional, se eu quiser utilizar uma segurança adicional, eu faço justamente value diferente de null e value é vazio. Ele vai me retornar uma condição lógica aqui, verdadeiro ou falso. Se ele cair nesses casos, ele entra no if e ele retornaria esse valor aqui. E o return null aconteceria caso esse valor, digamos, não fosse vazio, ou seja, não atendesse a essa condição. Legal? Quando eu escrever alguma coisa aqui agora nesse primeiro campo, que é o de nome, né? E clicar aqui em sign up, eu venho para o null. Por quê? O meu valor agora ele possui informações, né? Ele não é vazio, ele contém um tamanho maior que 0, digamos aqui, a minha string, né? E ele verifica que ok, beleza, ele não é nulo. Agora, ele é vazio? Falso. Então, essa condição é falsa. Logo, ele não entra nessa validação aqui. Então, ele retorna nulo. Portanto, no final, ele diz aqui, ó, o validate é true, certo? Agora, se eu colocasse a informação e ela fosse vazia, digamos assim, ó, deixasse em branco, quando eu clicasse em sign up, ele ia justamente entrar nessa condição e retornar essa mensagem. E onde que aparece essa mensagem no contexto do nosso campo? É justamente aqui, ó. A gente chama isso de error text, se eu não me engano. Deixa eu só ver lá no custom form field, no text form field, a gente tem uma propriedade chamada deixa eu ver se está por aqui ou se está lá dentro do input. Eu acho que está aqui no input decoration. A gente provavelmente tem aqui um error. Deixa eu ver aqui. Error text. Ó, a gente tem um error text, que é justamente aquela propriedade. Eu poderia mudar error styles, ou eu poderia mudar aqui para max lines. Definir um limite máximo de linhas, né? Para ele mostrar aquela informação. Se eu colocar o error text style e colocar text style e eu coloco aqui, ó, colors.yellow e salvo aqui, ó, ele muda para mim essa informação, certo? Como ele já está entrando nesse caso de erro, percebam que ele já mudou também até a borda aqui do meu input, porque eu já configurei essa borda, né? Então, se eu quisesse mudar o estilo, eu mudaria para aqui nessa propriedade. Como eu vou utilizar por padrão o vermelho, né? Já está lá. Mas basicamente é isso que trata essa propriedade validator. Eu poderia fazer isso para todos os campos, né? Eu poderia colocar inicialmente essas informações aqui, ó. O custom text form field, ele não pode ser constante, né? Quando eu tenho alguma informação que pode variar. Então fica aqui, ó. Vou colocar para todos o validator. E o que ele vai fazer? Basicamente a mesma coisa, só que para todo mundo, ó. Então se eu colocasse aqui uma informação que pode ser vazia, ou que não pode ser vazia, quando eu clicasse aqui, ó, ele ia passar por todo mundo, ia retornar a informação falsa
E aqui ele já mostra todo mundo que é necessário ser validado primeiro. Então, atendeu a validação, ele retorna nulo, ok, ele retorna true. Para que isso serve? Para caso eu quisesse tratar essa informação aqui, ó, eu justamente faria também uma verificação lógica aqui. Então, qual que é a lógica disso? If valid, eu faço alguma coisa, né? Então, considerando que ele não vai ser nulo, eu posso garantir aqui que ele não vai ser nulo. Ou eu posso até mesmo garantir... posso fazer assim, ó. Diferente de null e... current state é diferente de nulo e form current state garantir que ele não é nulo, validate. Aí eu retorno aqui, ó. Aí ele já não é mais possivelmente nulo. Ele já garante que ele vai ter um retorno válido, certo? O valor de fato. Então eu verifico. É válido? Posso fazer o meu log, posso chamar ou continuar lógica de login, por exemplo. Else. Aí eu mostro alguma coisa na tela, que é o que eu faço de fato, né? Eu falo aqui, ó. Erro ao logar. Então é mais ou menos isso aqui que eu posso fazer, ó. Erro ao logar. Posso mostrar na tela alguma informação, posso colocar aqui um balão, alguma informação, posso mandar pro o usuário para onde tem o problema, sabe? Tipo, especificamente, olha, você tem um problema aqui nesse campo, então eu vou dizer justamente isso, eu vou mostrar esse campo. Posso direcionar o usuário para o erro, certo? A gente vai pausar por aqui o vídeo porque o próximo vídeo vai tratar mais dessa lógica em si, né? Algumas abordagens algumas abordagens lógicas, e a gente teria que tirar mais ou menos essa lógica aqui, ó, daqui do nosso campo. A gente jogaria para uma outra classe que faria esse trabalho para a gente, né? Outra responsabilidade, digamos, não é responsabilidade da nossa tela, geralmente, tratar questões lógicas. A gente só tem que mostrar informações para o usuário, né? Então a gente vai jogar essa lógica para uma outra classe, beleza? Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Valeu? Valeu, valeu. Até!